Boa tarde, então, para todas e todos. Queria parabenizar pelo evento Conjur 247, Prerrogativas. Pelo tempo que eu tenho, tem que ser basicamente telegráfico. Pressuposto. A guerra às drogas, elas marcam mais um momento, mais uma etapa do racismo institucional e societário do Brasil, através de um modelo de enfrentamento do mercado de drogas que é absolutamente ineficiente, caríssimo, e que aprofunda o problema das facções do tráfico de drogas pela via da repressão e do encarceramento massivo. Falando dessa forma, assim, parece mais ou menos simples, mas não é. A gente tem um nevoeiro de desinformação que dificulta o debate assentado em dados e evidências, de modo que a gente fica sempre sem saber o que nessa coisa toda é parte do problema e parte da solução. Então, no melhor espírito que está correndo esse seminário, eu vou tentar pontuar o que eu acho que foram ou que são os avanços que nós temos em relação a essa premissa que eu construí. Primeira, a DPF 347, que impacta sobre as condições precárias das prisões. A gente sabe que as prisões são o lugar de fortalecimento das facções, né? A história do CV, do PCC, demonstra, né, que esses grupos nascem como sindicatos criminais e rapidamente se transformam em grupos criminais. Então, a defesa da dignidade humana, da integridade física e psíquica, que em si mesmo seria um valor para a garantia de direitos, é também uma forma de enfrentamento desses grupos. Segundo a DPF 635, impacta sobre as operações policiais. As operações policiais, elas correm, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu venho, em relação inversamente proporcional a um desenho de políticas públicas. Quanto mais você tem políticas com desenho de políticas públicas, menos operações você tem. Quanto mais operações você tem, menos desenho de políticas públicas. Eu diria mais, as operações elas correm também de forma inversamente proporcional à investigação. Vejam só, o levantamento que nós fizemos para a revisão da súmula 70 no Rio de Janeiro mostrou que 90% das prisões da lei de drogas vêm sendo feitas a partir do flagrante delito. Apenas 18% desses casos foi verificada a existência de provas emprestadas de outros inquéritos. 6% desses casos contavam com a quebra de sigilo bancário. Menos de 2% busca e apreensão. Em 1% foi utilizada a interceptação telefônica. Ou seja, como é que nós vamos enfrentar grupos criminais transnacionais sem investigação? As operações policiais elas deveriam ser o final de uma cadeia que começa com a investigação e não o contrário. Por isso que a DPF 635 é tão importante. Por fim, para chegar mais ao ponto que nos interessa aqui, a lei de drogas, que nós sabemos que foi um avanço pela positivação da redução de danos e por um viés desencarcerador, sobretudo no que diz respeito aos usuários. Por outro lado, a lei de drogas ela também aumentou as penas e as hipóteses de substitutos penais, como surcismo, indulto, liberdade provisória. Tinha uma coisa pensada ali que seria uma coisa de bom senso, né? Ao fazer essa distinção, nós podemos fazer também a distinção sobre as penas. Mas o que acontece, e esse é o ponto principal que eu vou falar em um minuto, é que tudo isso depende do que nós estamos discutindo aqui. A implementação que tem a ver com a discricionalidade das forças policiais, que muitas das vezes se converte em arbitrariedade. É sobre esse ponto que eu acho que nós temos algo que aprender com a lei de drogas com relação ao critério objetivo das 40 gramas que foi definido pelo STF. Vou utilizar aqui, nesse 1 minuto, 3 conclusões do estudo que nós tratamos a partir dessa ideia de que, bom, temos que pensar sobre a gestão das provas, portanto, enfim, a construção da verdade jurídica. Primeiro ponto, o que a gente constata? Sobrevalorização subjetiva, ou das provas subjetivas, sobretudo aquelas de cunho testemunhal e com centralidade para o testemunho dos policiais. 90% dos processos têm essa característica, mais até do que o testemunho dos réus, presentes em 90%. A passo que outras testemunhas são chamadas só em 30% dos casos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, interessou a gente, a pesquisa, verificar a existência de diligências que documentavam alguma possibilidade do controle da atividade e da narrativa policial. E aqui eu vou destacar só 2 grupos pelo tempo.
Primeiro, exames de corpo de delito, feitos só em 43% dos casos. E fotografias, que alguém mencionou aqui hoje. Nós estamos considerando fotografias não só das câmeras corporais, mas também fotos e imagens ambientais. Vejam só, 0,4% dos processos tinham alguma imagem em prisão de flagrante ou em busca domiciliar e 1,3% dos processos tinham utilização de câmeras ambientais. Baixo controle sobre a narrativa apresentada na centralidade do testemunho policial. Por fim, pouquíssima utilização de provas objetivas, aquelas materiais. As provas materiais, elas basicamente são mobilizadas de forma dependente do testemunho do policial e da apreensão, ou seja, 80% de apreensão e 78% de laudo de apreensão, ou 78% dos objetos, 80% de laudo de objetos. Todos os outros lados somados, que eu não vou poder mencionar aqui, somam 9%. Ou seja, as provas materiais basicamente informam o cumprimento da burocracia relativa ao conteúdo entregue ao policial no flagrante no batalhão e não tem materialidade independente à própria narrativa dos policiais. Em resumo, para terminar em 5 segundos, me parece que esse é um ponto fundamental que deve ser atacado para que a gente possa garantir os avanços que essa decisão do STF nos coloca no horizonte, ou seja, evitar a centralidade, a sobrevalorização do testemunho policial, a desvalorização de outros tipos de testemunho e a materialidade de objetos como outros tipos de prova. Significa que eu acho que nós temos que estar atentos a esses pontos para garantir que se faça real distinção entre traficantes e usuários e também o critério objetivo de 40 gramas da cannabis. Muito obrigado.